Amém, irmãos, estão animados hoje? Eu tenho uma notícia para dar para vocês aqui. Vocês querem saber a notícia? Vocês podem entrar nesse retiro. Vocês podem cantar com todo o coração. Mas vocês podem sair do retiro pior do que como vocês entraram. É assim que vocês querem sair hoje? Eu acho que vocês querem sair daqui amanhã assim desse jeito. É isso? Não. Eu acho que vocês querem sair daqui amanhã desse jeito. É isso? Vocês podem sair pior do que como vocês entraram. Vocês podem sair, sabe como? Críticos. Talvez porque algum irmão pecou contra você. Vocês podem sair talvez críticos porque talvez aquela irmã da saída não estava disponível para ter saída com você. Eu acho que é assim que vocês querem sair daqui hoje. É assim que vocês querem sair daqui hoje. Ô Marco, acho que é assim que você quer sair daqui hoje, não? Vamos sair animados daqui amanhã. Uma outra forma que você pode sair do retiro também é uma forma também animada, amém? É uma forma super animada, cheia do Espírito Santo, mas que depois de uma semana você perde o seu ânimo. Porque foi só um hype que aconteceu aqui no retiro. É assim que vocês querem sair daqui amanhã? Como discípulos, irmãos, nós teremos que sair daqui transfigurados. Mudados de verdade, irmãos. Porque, irmãos, eu já estive em alguns retiros. E para ser sincero, alguns retiros já saíram o mesmo do que como eu entrei. Não sei se foi assim para você já. Você saiu o mesmo do que como você entrou. Mas, irmãos, esse retiro vai ser diferente, amém? Amém. Nós vamos sair daqui transfigurados para Deus. Amém. Estão comigo? Então, meu nome é Lucas, eu com a minha amável esposa que não está aqui agora, amém? Graças a Deus que ela não está aqui agora. Nós estamos fazendo parte da igreja do Rio de Janeiro. Ministério Universitário do Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, nós homens, estamos numa maratona de assistir o Rocky Balboa. Quem já assistiu o Rocky Balboa aqui? Amém, a maioria assistiu. Se você não assistiu ainda, irmão, eu quero que você se arrependa, amém? É um filme sensacional, é um filme de homem, amém? Pra estar aqui hoje, você tem que ter assistido esse filme ou vai assistir esse filme, amém? E Rocky Balboa é a história de um cara, de um filho de imigrantes, descendente italiano, lá nos Estados Unidos. Ele tem por volta dos seus 30 anos, e ele é um cara muito pobre lá nos Estados Unidos. Ele mora num lugar, não como as favelas do Rio de Janeiro, amém? Mas é um lugar quase como as favelas do Rio de Janeiro. É um lugar bem com muita criminalidade. E ele é pressionado pela máfia italiana para entrar na máfia e começar a roubar. Ele tinha tudo para dar errado. Ele podia se conformar com aquela situação, mas ele se transfigura, amém? Ele se transfigura no maior boxeador da história lá no Rocky Balboa, amém? Campeão mundial. Amém. Irmãos, nós temos um Rocky Balboa aqui nessa sala. Esse Rocky Balboa é o Caio, amém? Eu tenho imensa gratidão pela vida do Caio na minha vida. O Caio me discipulou por muito tempo lá no Rio de Janeiro. Fez estudos de casamento comigo. O Caio não é tão forte como o Rocky Balboa, amém? Mas ele é forte espiritualmente. Irmãos, o Caio ele não se acomodou. O Caio lá no Rio de Janeiro, ele liderava uma igreja que continua, na verdade assim, de maioria universitária. São muitos universitários lá no Rio de Janeiro. E o Caio, liderando essa igreja, ele tomou a decisão de ir para a Zona Leste, amém? A maioria não é de universitários, amém? Ainda que agora está virando de universitários. Mas a maioria da Zona Leste é de casados, e ainda é de casados, amém? Remanescentes. E o Caio, ele poderia ter se acomodado e não ter ido para a Zona Leste, mas ele se transfigurou, amém? E desde quando ele colocou os pés na Zona Leste, foram 28 batismos na Zona Leste. Irmãos, ou você se acomoda ou você se transforma, amém? Pense quando você estava estudando a Bíblia. Naqueles pecados que você não queria largar. Aquela masturbação, a pornografia. Talvez alguns estavam namorando antes. Talvez alguns estavam amargurados. Talvez alguns estavam com decepções com os pais. Mentiras. Imagina essa vida acomodada que tínhamos antes. Mas se você está aqui hoje, irmão, é porque você não se conformou com essa vida, amém? Se você está aqui hoje é porque você se
transformou, você se transfigurou no discípulo que você é hoje. Irmãos, eu queria hoje falar sobre o próprio Deus. O próprio Deus Todo-Poderoso se transfigurou na imagem de homem. Ele veio aqui à Terra, mas teve um único momento, quando ele veio aqui na Terra, que ele se transfigurou de novo na imagem de Deus. Amém? Vamos lá para a escritura em Lucas capítulo 9. O título da pregação é o milagre da transfiguração de Jesus, amém? Milagre da transfiguração de Jesus. Antes da gente ler, eu vou orar para a gente começar. Pai amado Deus, obrigado por estarmos aqui hoje, Pai, obrigado por estarmos reunidos. Deus, obrigado pelo teu amor para nossas vidas, Pai. Deus, eu oro a Ti hoje, Pai, para que a gente saia daqui inspirado, Pai. Não como hipócritas, Deus, mas para que a gente saia cheio do Teu Espírito Santo aqui, Pai. Com decisões para mudar o nosso caráter, cheios do Senhor, Pai, para que a gente possa voltar para as nossas cidades, Deus, e pregar o Teu Evangelho lá, Deus. Eu Te agradeço por hoje e por tudo, e por nome de Jesus Cristo que eu Te oro. Amém. Amém. Vamos a Lucas, capítulo 9, versículo 28. A Bíblia diz o seguinte: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Irmãos, você deve ter escutado essa escritura alguma vez. Aqui a gente vê a transfiguração de Jesus Cristo. Jesus Cristo toma seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Eles vão até um monte e lá Jesus começa a orar. E quando ele começa a orar, a sua aparência começa a resplandecer. E lá ele se transfigura, irmãos. A gente tem que entender algo. Deus, ele se transfigurou em homem para poder nos salvar aqui e mostrar que tudo é possível, amém? E nesse momento, esse próprio homem se transfigurou em Deus, amém? Olha que incrível o que diz essa escritura. Aqui aparece dois personagens aqui, que é Moisés e Elias. Agora, o que representa esses Moisés e Elias aqui? Moisés representava para o Antigo Testamento as leis, e Elias era um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Então aqui a gente tem as leis, aqui a gente tem os profetas, os dois juntos, junto com Jesus, e falando que esse Jesus é Filho e é o próprio Deus vivo, amém? Imagina essa cena, irmãos. Que incrível devia ser lá, estar com Jesus. Depois a gente vê que aqui alguns discípulos dormem, amém? Mas que incrível, imagina estar lá, irmãos, vendo Jesus se resplandecendo, vendo Jesus se transfigurando, amém? E a gente vê que, ainda no Antigo Testamento, os profetas e a própria lei de Moisés já profetizava sobre a morte de Jesus. Eu não sei se vocês lembram, mas tem muitas profecias que falam sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Mas até na própria lei, irmãos, até na lei de Moisés, ela fala sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vamos lá para Levíticos capítulo 14. Irmãos, essa escritura, antes eu era agnóstico, antes de ser um discípulo, e essa escritura me ajudou muito a entender a soberania de Deus. Levítico 14, versículo 1. Aqui a gente vê alguns procedimentos na lei de como se purificar da lepra. Versículo 1 diz: diz também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote dará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de sopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Agora eu pergunto para todos nós aqui: qual é o outro momento na Bíblia que a gente vê um ramo de sopo, um pano vermelho e um pedaço de madeira juntos?
Isso a gente vê na crucificação de Jesus. Desde a lei, irmãos, Jesus já estava sendo profetizado. Olha que incrível! E quando Jesus se encontra com Moisés, e Moisés reafirma isso para os seus discípulos, talvez eles não tinham muito conhecimento das Escrituras. Olha que incrível, irmãos! Jesus já estava sendo profetizado há muito tempo. E não só isso, versículo 6, então pegará a ave viva e a molhará com um pedaço de madeira de cedro, com um pano vermelho e com um ramo de sopo, no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Uau! Aqui a gente vê madeira, a gente vê sopo, a gente vê um pano vermelho, que foi colocado em Jesus, aquele manto vermelho, quando ele foi crucificado, aquela madeira que ele foi crucificado, e aquele ramo de sopo que dão na boca dele quando ele estava sendo crucificado. O que mais a gente vê aqui? A gente vê que tem 2 aves aqui. A primeira ave é uma ave que deve ser morta. Para quê? Para que a outra ave, por meio do sangue dessa ave que morreu, possa ser livre, possa ser liberta, amém? Olha que incrível! Aqui a gente vê que desde a lei está sendo profetizado a morte de Jesus Cristo, amém? Irmãos, isso deve encorajar todos nós aqui. Primeiro ponto, transfigurados pela oração. Transfigurados pela oração. Vamos, Lucas! Aqui a gente vê na escritura de Lucas 9 que Jesus, ele estava orando, e enquanto ele estava orando, o seu rosto começou a resplandecer, a brilhar, e aqui ele começou a se transfigurar. Irmãos, Jesus orava até ele se transfigurar. Eu quero animar todos nós aqui, para que nós oremos até nos transfigurarmos também, amém? Sabe aquele irmão que ora poderosamente? Eu já estive com alguns irmãos que oram poderosamente, amém? Eu já estive com o Vini e Greg aqui, que ora poderosamente para Deus. O Vini, quando ele ora, ele já começa: Deus, Senhor dos exércitos, Criador dos céus e da terra, e eu vejo o rosto do Vini e Greg resplandecendo, amém? De fé. O que é se transfigurar em oração? Se transfigurar é revelar quem você realmente é. Jesus aqui, em forma de homem, ele se revelou quem ele realmente era. Quem ele era? Ele era Deus. Quando nós oramos, irmãos, nós devemos revelar a Deus quem nós realmente somos, amém? Quem nós somos? Depende da situação que nos encontramos. Talvez você é um irmão que foi batizado, amém? Que tem suas qualidades, mas tem os seus pecados específicos. Essa mesma pessoa que você é, deve ser a mesma pessoa de quando você ora, amém? Irmãos, a sua oração deve transfigurar quem você realmente é. Eu lembro um dia que eu era pequeno, então para quem não sabe, meus pais, eles são discípulos, amém? Hoje eles estão no Rio de Janeiro com a gente, e eu lembro um dia quando eu era menor, e minha mãe, ela estava orando de manhã na cozinha. E eu desci da escada, eu era criança, e eu via minha mãe orando, mas ela orava a ponto de chorar. Ela estava chorando na mesa da cozinha. E eu, sem entender aquilo direito, eu perguntei para ela: mãe, por que você está chorando? Por que você estava chorando? Ela falou: Lucas, eu estava orando a Deus, e eu estava percebendo quão ruim é o meu coração. Minha mãe, ela orava, e ela continua orando, até ela se transfigurar a Deus. Às vezes nós pensamos que Deus, Ele sabe já quem nós somos, e Ele realmente sabe. Mas basta nós orarmos a Ele com total vulnerabilidade, amém? Orar até nos transfigurarmos. Eu lembro também de um dia, lá em 2021, faz 2 anos, eu lembro que eu estava passando por um momento um pouco difícil na minha vida também em 2021 como discípulo. Eu lembro que eu tive o que o Freitas falou ontem na festa, quando ele cantou aquela música, eu tive uma desilusão amorosa na minha vida como discípulo, amém? E eu me lembro que eu morava na Rap lá dos irmãos em São Paulo, e basicamente eu estava namorando a Ana, que hoje eu sou casado com ela, mas a gente teve um break. E um break é algo muito, doeu muito no meu coração. Eu lembro que o Vini teve que me apoiar muito naquele momento. Mas eu lembro do Mateus aqui, não mais Machola, amém, Mateus? Amém. E eu lembro que eu cheguei para o Mateus e falei: Mateus, eu preciso
de ajuda, eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo frustrado por conta disso. Eu não sei se vocês já se sentiram frustrados por conta de uma desilusão amorosa no reino, amém? Mas eu estava me sentindo frustrado e o Mateus me chamou para orar naquele momento, que eu lembro até hoje, lá na rua da Rap, lá fora. E quando ele falou, Lucas, eu acho melhor você orar aqui, eu comecei a orar, e eu comecei, Pai, Deus Todo-Poderoso, e não sei o quê. E eu lembro que o Mateus interrompeu minha oração e falou, irmão, seja vulnerável com Deus. Olha o que você está sentindo no seu coração. E foi aí que eu comecei a orar de verdade, irmãos. Eu comecei a orar até me transfigurar com Deus. Eu comecei a orar e revelar a Deus todos os meus sentimentos, tudo que eu estava sentindo, e aquela oração me ajudou muito, amém? Irmãos, devemos orar até nos transfigurarmos, amém? Agora, você ora ou você faz uma oração superficial? Uma oração para que outras pessoas vejam, mas não para que Deus veja quem você é. Irmãos, devemos orar para que Deus veja quem nós somos, amém? Falando um pouco do Vini Greg, lá no Rio de Janeiro, o Vini tem liderado um bate-papo poderoso lá no Rio de Janeiro, lá numa universidade chamada Universidade Veiga de Almeida, chamada UVA. E naquela universidade, o Vini, a partir do começo desse ano, tem tido muitos estudos bíblicos naquela universidade, tem crescido muito a universidade, o bate-papo tem crescido também, temos muitos visitantes no culto, mas por um bom tempo, nenhum visitante era batizado. E eu lembro do Vini, ele foi aberto comigo e ele falou, irmão, eu estava, naquela época, não estava sendo muito vulnerável com Deus nas minhas orações, como uma pedra com Deus. Mas a partir do momento que eu comecei a ser vulnerável com Deus, o milagre da transfiguração resultou em milagres de batismos, amém? Irmãos, em um mês o bate-papo do Vini deu 2 frutos para Deus, amém? Por que isso? Porque o milagre da transfiguração, quando nós nos transfiguramos em oração, Deus faz resultar em milagres de batismos, amém? Irmãos, vamos orar sem medo de falar o que nós sentimos para Deus, amém? Não vamos ter um tempo com Deus de 5 minutos que te leva mais para o inferno do que para o céu. Irmãos, vamos ter um tempo com Deus para que a gente ore até a gente se transfigurar, amém? Um tempo com Deus de verdade. Agora, como a gente pode orar como Jesus Cristo? Vamos lá para Lucas capítulo 11. Estão comigo? Lucas 11, versículo 1. Eu espero que você conheça a escritura, amém? Lucas 11, versículo 1, a Bíblia diz, certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Então aqui nós sabemos, não? Devemos ser humildes como os discípulos de Jesus, para que nós possamos orar como Jesus, amém? Mas algo importante na Escritura é que Jesus aqui, a Bíblia diz que ele estava em certo lugar. Ele estava em determinado lugar para orar para Deus. Jesus, irmãos, ele tinha um lugar específico para orar. Tanto que muitas vezes os discípulos chegam até Jesus enquanto ele estava orando. Como que eles sabiam onde Jesus estava? Porque Jesus ia para um lugar específico para orar, amém? Se nós queremos orar como Jesus, se nós queremos nos transfigurar como Jesus, nós devemos ter um lugar específico como ele também, amém? Eu quero animar você a achar um lugar, quando você voltar para a sua cidade amanhã, um lugar específico que você vai orar, amém? Um lugar de oração. Eu tenho meu lugar de oração lá no Rio de Janeiro, é lá na UERJ, na faculdade lá. Eu vou lá para orar a Deus nas manhãs. Irmãos, vamos ter um lugar específico para orar assim como Jesus, amém? Estão comigo? Às vezes nós queremos ter saídas em lugares tão especiais, mas vamos ter tempo com Deus, amém? Em lugares especiais também. Lucas capítulo 9, versículo 32, vamos terminar aqui. Lucas 9, 32. A Bíblia diz: Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti,
uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Esse era Pedro, amém? Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no. Tendo ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram isso a ninguém o que tinham visto. Irmão, ponto número 2 e último ponto. Transfigurados pela desfiguração. Jesus ele leva os seus 3 discípulos mais próximos até o monte para orar. Lá ele é transfigurado. E lá ele deixa bem claro o porquê que ele levou os discípulos lá. É para que eles soubessem que aquele mesmo Jesus seria crucificado, seria desfigurado. Tem uma escritura em Isaías, capítulo 52. Espero que todos nós conheçamos também Isaías 52, versículo 14. A Bíblia diz: assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Irmãos, Jesus, ele se transfigurou no monte, mas Jesus, depois de um tempo, se desfiguraria naquela cruz. Aqui a gente vê que a transfiguração, como a gente leu lá em Lucas 9, também tem uma escritura paralela em Mateus, que fala exatamente a palavra transfiguração, não só transformação. Lá a gente vê que essa palavra transfigurado vem do grego heteron, que significa transformar. Aqui na escritura em Isaías, escrito em hebraico, a gente vê que também desfigurar vem do hebraico que significa mishat, que também significa transformar. A transfiguração e a desfiguração significam a mesma coisa. Significa se transformar. Jesus, quando ele estava no monte orando, ele se transfigurou. Ele tirou a sua essência de homem e mostrou para eles, revelou para os discípulos que ele era Deus. Quando ele estava na cruz também, ainda que ele estava desfigurado, ainda que ele estava com uma aparência que nem parecia de um homem até. É como se você visse Jesus e ele parecia como qualquer coisa, a não ser uma pessoa, a não ser um indivíduo, por todo o sofrimento que ele passou. Ainda aí, ele estava transformado. Ainda aí, por estar desfigurado, ele estava transformado, irmãos. Irmãos, para a gente poder entender a transfiguração, precisamos entender a desfiguração de Jesus. Ou seja, Jesus mostrou sua aparência de Deus como o maior sinal de perfeição. E depois na cruz ele mostrou sua aparência que nem de homem parecia. E o que fez Jesus estar tão desfigurado naquela cruz? Foram os açoites? Foi a coroa de espinhos? Foi todo o sofrimento que ele passou? Mas mais que isso, foram os seus pecados e os meus pecados. Isso fez Jesus desfigurar naquela cruz. Irmãos, precisamos entender algo. Precisamos entender que os nossos pecados desfiguram Jesus na cruz todos os dias. Algumas pessoas lutam com o pecado de masturbação. Eu quero falar para alguns irmãos aqui que têm lutado com masturbação e pornografia. Às vezes para você, eu lutei muito, irmãos, não só como antes de discípulo, mas como discípulo com esse pecado. E eu entendo o que é lutar contra o pecado de masturbação e pornografia. É algo difícil, é algo complicado, mas irmão, você consegue vencer, amém? Irmão, esse pecado desfigura Jesus na cruz. Ah, mas eu não posso vencer, Lucas. Parece que se eu não fizer, eu vou explodir de vontade, eu preciso fazer. E aí quando você vai naquele banheiro nojento, vai naquele banheiro se masturbar, assistir pornografia, isso desfigura, irmãos, Jesus na cruz. Será que você tem lutado tanto contra o pecado de masturbação a ponto de você se desfigurar? Eu imagino que ninguém chegou nesse limite. Eu nunca cheguei no limite de lutar tanto contra o pecado a ponto da minha aparência se desfigurar. Porque é isso que acontece com Jesus na cruz, toda vez que isso acontece.
Irmãos, para nos transfigurarmos como Jesus em nossas orações, a gente precisa se desfigurar antes, confessando os nossos pecados. Tem um irmão aqui que tem crescido muito espiritualmente, que é o Lucas Moura, amém? Eu tô lá no Rio de Janeiro, cadê o Lucas aqui? Eu tô lá no Rio de Janeiro e eu ouço muitas notícias vindas do Lucas Moura, amém? De tudo que ele tem feito aqui, participado do coral, amém? O Lucas que organizou a festa ontem que tivemos, amém? E eu estava falando com o Valdir ontem, o Valdir me contou que o Lucas é alguém muito vulnerável. Nos tempos de discipulado, o Lucas não só confessa os pecados, mas o Lucas confessa os pecados todos os dias para o Valdir. Imagina isso, você todos os dias falar com o seu discipulador todos os seus pecados, irmãos. Olha que incrível isso. Não espere até o tempo de discipulado para confessar seu pecado, porque isso desfigura Jesus na cruz. Vamos confessar os pecados todos os dias, amém? Confessar o pecado com todo o coração, amém? Como se amanhã fosse o nosso último dia. Você já parou para pensar isso? Eu já parei várias vezes para pensar que se amanhã fosse o meu último dia na terra. Talvez no mundo algumas pessoas pensariam, nossa, eu vou pecar pra caramba. É meu último dia, eu vou aproveitar, eu vou pra festa, eu vou ser imoral, eu vou fazer de tudo que eu ainda não fiz ainda nessa terra. Sei as consequências, porque ainda nessa vida eu não vou ter consequência, mas a gente sabe que a pessoa vai ter depois da morte. Agora, outras pessoas podem pensar, não, amanhã é meu último dia de vida. Quer saber? Eu vou confessar todos os meus pecados, amém? Eu vou estar bem espiritualmente, eu vou buscar Deus, eu vou buscar ajuda, eu vou ligar para alguém para pedir ajuda. Mas nenhuma dessas duas opções é que um discípulo faria. Um discípulo de Jesus, se ele soubesse que amanhã fosse o último dia dele, ele não faria nada. Ele não faria nada de diferente. Ele estaria em paz. Porque um discípulo de Jesus já confessa os pecados diariamente, irmãos. Vamos terminar uma escritura em Colossenses 3, amém? Uma escritura encorajadora, amém? Em Colossenses 3, versículo 15. A Bíblia diz: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, amém? Irmãos, aqui a Bíblia diz que não só a palavra de Deus é o nosso juiz, como a gente sabe no estudo de palavra, mas também a nossa paz é o nosso juiz. A sua consciência limpa é o que também vai ajudar a julgar você quando você morrer, irmãos. Minha pergunta hoje para todos nós é: você está em paz hoje? Hoje você está tranquilo de que você confessou tudo, que você está livre do pecado, amém? Que você está solto aos olhos de Deus? Irmãos, vamos fazer valer a pena a desfiguração de Jesus na cruz. Vamos dar todo o coração. Hoje nós teremos um tempo no culto de homens aqui para confessar os nossos pecados, amém? Irmão, eu quero te encorajar a tudo que está aí dentro de você, você expor, amém? Para as pessoas que vão te ajudar, para os irmãos que vão te ajudar. Tudo que você estiver pensando, tudo que aconteceu esse ano, amém? Eu quero que você exponha isso, para que nós façamos valer a pena a desfiguração de Jesus na cruz, amém? Irmãos, vamos fazer valer a pena, vamos sair desse retiro, irmãos, transfigurados, amém? Como Rocky Balboa, como lutador, amém? Sair daqui animados, amém? Dando todo o coração para Deus, amém? Transfigurados pela cruz e fazer valer a pena a desfiguração de Jesus na cruz. Irmãos, vamos orar, vamos confessar, vamos dar o coração hoje e para Ele ensinar todas as glórias, amém?